Fala minha gente, tudo bem? Eu espero e desejo que sim, do fundo do meu coração. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo e muito bem-vindo ao nosso canalzinho. Meu nome é Bruno Reikdal, eu sou formado em Teologia, graduado em Filosofia, mestre em Filosofia e doutor em Economia Política Mundial. E hoje, nesse canalzinho, nós vamos discutir o que significa afirmar que a religião é o ópio do povo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de curtir esse vídeo, comentar para engajar, espalhar a palavra por aí e dar uma olhadinha na descrição do vídeo, porque lá tem links para você poder apoiar o meu trampo. Seja fazendo os cursos que a gente oferece lá na plataforma da Hotmart em um link único, seja a campanha do Apoia-se, seja mandando um Pix, porque vai que tá sobrando uma merreca aí, você ainda não se endividou em 2025, então na descrição tem a chave do Pix para você me dar uma força aí, beleza? Tamo junto, minha gente, sigamos então pro nosso papo. Particularmente eu tô bastante empolgado aqui com esse vídeo porque ele é fruto de um outro debate que nós iniciamos comentando a respeito sobre os equívocos que muitos marxistas cometem ao lidar com o fenômeno religioso. Isso tá em um outro vídeo que estará aqui na descrição e que foi fruto aí também da leitura de um artigo que eu pude publicar na revista Polimateia, um artigo intitulado Contribuição a uma Teoria Marxista da Religião, e você pode ler ele na íntegra e baixar aí no seu celular, computador ou aparelho de sua preferência no link que também estará aqui na descrição. Lembrando que aqui na descrição tem bastante link, inclusive para você apoiar o meu trabalho, beleza? Mas a gente vai seguir esse papo e agora nós vamos ver em Marx o que significa a tal da crítica da religião marxista. Se eu perguntasse para você nesse exato momento, o que Marx falou sobre religião, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Qual a primeira coisa que vem na sua cabeça quando eu falo Marx e religião? É claro que você pensou, a religião é o ópio do povo. Mas vamos ver se é isso mesmo, vamos fazer uma crítica desse texto, analisar, fazer uma leitura aí junto com outros autores, citando bastante referências, como nós já comentamos no outro vídeo, e acho que vocês vão curtir bastante, tá bom? Elementos históricos, elementos hermenêuticos, exegéticos, e a gente vai avançando aqui no papo. Bora ver a crítica da religião em Marx. Então, comecemos! A afirmação mais conhecida de Marx a respeito da religião é de que, abre aspas, ela é o ópio do povo. É claro que você ouviu isso em tudo quanto é lugar. É a primeira coisa que você pensou, é o ópio do povo. Mas o que significa ser ópio do povo? Aqui, ó, no artigo, tá sublinhado, tá em itálico, né? Tá destacado a palavra ópio, exatamente porque ela é central aqui nesse papo, para a gente começar a desmistificar e desconstruir algumas coisas que estão aí já armadas no nosso pequeno cérebro, reproduzidas por senso comum e tradição. Mas bora lá. Como destaca Michel Louvi, que nós já citamos bastante no outro vídeo também, corriqueiramente essa frase é considerada a quintessência da concepção marxista do fenômeno religioso, não só pela maioria daqueles que apoiam Marx, como também por seus adversários. Desse modo, seja para efeitos de propaganda ou de antipropaganda, seu uso é redutivo e geralmente desconectado de seu contexto e do seu momento histórico em que foi produzido. Vai dizer que não é assim. Seja para quem é muito ferrenho na defesa antirreligiosa, seja aquele que é muito ferrenho na defesa da religião, essa frase do ópio do povo ela é utilizada à torta e à direita, especialmente à direita, para poder fazer uma antipropaganda a respeito do marxismo e reproduzir uma série de discursos que foram muito bem construídos aí e pelos quais a gente até comentou no outro vídeo. Fica aqui a dica, tá? Ele não compromete, você não precisa assistir o outro vídeo para acompanhar esse, mas eu vou fazer algumas referências porque vale a pena você que não viu, ver. Mas o lance é, para propaganda ou antipropaganda, a religião ópio do povo é utilizado pra caramba, pra tudo quanto é lado, mas fora de contexto. E, repetindo, preste muita atenção nessa frase. Texto fora de contexto é pretexto. Guarda isso no seu coração. Texto fora de contexto é pretexto. E aí a galera faz o que quer com os textos de acordo com suas preferências ou intenções, sem considerar critérios de leitura, crítica, sem dar fonte, sem dar contexto, sem fazer um trabalho exegético e hermenêutico mínimo. Pastor adora fazer isso. Então vamos lá. Assim partiremos da discussão do famoso adágio sobre o ópio para indicar a ambivalência da religião na teoria de Marx. Então aqui já está indicado, inclusive, qual é a nossa tese. Mostrar, olha, o ópio não é uma coisa tão simples assim como vocês estão pensando. Porque está pensando já em sentido negativo. Mas vamos ver se é isso mesmo, o que Marx estava querendo dizer? Vamos entender o que significa isso dentro do seu contexto? Aliás, essa é a parte mais importante do texto dele? Eu digo que não, mas aí você pode ver isso também lá no meu curso de Marx e Religião, que já tem 2 módulos lá na plataforma da Hotmart, que a descrição tá aqui, o link tá aqui na descrição. Tô metendo merchan pra caramba nesse vídeo.
Em seu trabalho, Lovi comenta que a mesma metáfora, né, da religião do ópio do povo pode ser encontrada em vários, abre aspas para ele, em vários contextos. Nos escritos de Kant, de Herder, de Feuerbach, de Bruno Bauer, de Moses Hess e de Heinrich Heine. Todos esses autores com os quais Marx dialogou com seus textos, com sua produção teórica, ou mesmo presencialmente. No caso, por exemplo, de Bauer, de Hess e de Heine, eu acho que Marx estava trocando ideia com os caras, né? Chegou a sentar na mesa. Com o Moses Hess, ele ficou uma cota antes de publicar o seu livro, Filosofia do Direito de Hegel, publicar o artigo desse livro, né? Ele nunca publicou este livro, ele estava construindo esse livro. Inclusive, teve muita conversa com Moses Hess enquanto construía esse livro. Moses Hess também utilizava essa expressão do ópio do povo em outro trabalho. E aí é curioso que eu tenho um texto que eu não pude publicar ainda, ia para a versão da minha tese de doutorado, mas acabou ficando de fora e eu guardei ele porque eu vou publicar em algum momento, em alguma coletânea ou em algum livro em que eu faço essas referências, né, desses autores, do Herder, do Feuerbach, do Bauer, do Hess, do Heine, do Kant, onde que aparece nesses autores esse uso do ópio do povo. Porque tem que ver, cara, por que eles usaram? E se todo mundo usou, significa que não é uma coisa que Marx tirou da cabeça dele. Era um adágio comum, era um dito quase popular. A galera está reproduzindo suas teorias. Kant, que veio antes de Marx, Herder, Feuerbach, Bauer, Hess, Heine, que são todos contemporâneos de Marx. Então, essa galera estava utilizando essa frase. Essa expressão não é de Marx. Se não é dele, não é propriamente aquela grande ideia que ele teve sobre religião. Ele está reproduzindo um adágio comum. Essa é a primeira coisa aí que a gente já tem que ter noção e consciência. Isso a gente desenvolve bem lá no curso também. Mas vamos lá. Sempre, em todos esses autores, a frase aparece em sentido ambíguo, evidenciando que não se trata de uma fórmula propriamente marxista. Não se trata de uma fórmula propriamente marxista. Ademais, Andrew McKinnon apresenta um apanhado histórico acurado do papel que o ópio desempenhava no mundo europeu no século XIX. Esse artigo do McKinnon é muito bom, tá? Ele tá aqui na bibliografia do texto. Dá uma olhadinha depois, esse artigo é muito, muito bacana. Na verdade, ele está num livro que é uma coletânea muito interessante, mas esse artigo do McKinnon é particularmente muito, muito, muito bom. Em que ele faz um apanhado histórico do ópio, como ele era compreendido antes de Marx, no tempo de Marx, e o processo que ele vai se tornando um problema de saúde pública durante o século XIX. É interessantíssimo. Mas vamos lá. Em sua pesquisa, McKinnon mostra como o ópio cumpria uma função medicinal nas cidades europeias que abrigavam as indústrias, que se modernizavam e expandiam. Com a abusiva carga de trabalho e os efeitos da urbanização acelerada, os trabalhadores e as trabalhadoras expostas a situações extremas e de insalubridade tinham como recurso e tratamento para suas dores e doenças o ópio. O ópio era um medicamento. O pessoal usava para tentar suportar dor, suportar jornadas extenuantes de trabalho, escala 6x1 e muitas horas de exploração do trabalho. O pessoal usava ópio. Era muito comum encontrar na casa das pessoas ópio. E o McKinnon faz um resgate histórico muito massa, uma documentação muito bacana, sobre como depois de um tempo começa a se tornar um problema de saúde pública, começa a atrapalhar o processo produtivo, para o qual o ópio até então estava sendo útil, porque a galera suportava as dores de trabalho e as grandes jornadas utilizando de opioides. E aí começa então o combate ao ópio. Aí ele vai se convertendo em um problema, em uma questão negativa, mas isso a partir da metade do século XIX. Até metade do século XIX, todo mundo felizão ali. E isso vai envolver temas, inclusive sobre a tal da guerra do ópio lá na China, que aí envolve o Império Britânico e mais um monte de paranauê aí que vai complicando a história da humanidade. Mas vamos lá. Além disso, também era utilizado tanto por artistas para aguçar a criatividade, quanto recomendado por médicos para o alívio de males dos nervos. Esse texto do McKinnon é bom. Desse modo, e aí eu cito McKinnon, na Europa, no início do século XIX, o ópio era em grande parte um bem inquestionável. Tamanha era sua importância como medicamento que nos primeiros anos do século XIX as pessoas teriam entendido ópio do povo como algo que poderíamos traduzir para o idioma do século XX como penicilina do povo. Ou em tempos bíblicos como vinho do povo. Vinho do povo! Sim, sim! Porque o vinho muitas vezes era utilizado como medicinal para suportar dores, para te ajudar ali a dar uma relaxada, uma aliviada. O vinho como medicamento, olha que bonito, né? Então poderíamos ter aí uma atualização de determinadas passagens em que, né, o vinho seria, ao invés de vinho, teríamos ópio. Dali no período do século XIX na Europa. No final do século XIX, entretanto, seus usos medicinais foram amplamente suplantados por outros medicamentos.
E também teve a criminalização do ópio, que está no artigo lá, mas eu não estiquei aqui no papo. E nos Estados Unidos hoje adivinha que a gente tem uma crise danada de opioides que são utilizados para a galera poder suportar dores danadas e ir pro trabalho, porque eles sabem que não tem direito nenhum caso falte porque quebrou a perna. Então ele compra um opioide na internet, vai trabalhar com a perna quebrada para não tem dinheiro para pagar a consulta no médico, não tem como fazer esse tratamento, então para suportar a jornada o cara faz o quê? Opioide. E aí tem uma crise de opioides lá nos Estados Unidos, sem contar outros fatores tão piores quanto. Mas só um exemplo. Ou seja, talvez hoje, o mesmo problema lá do século XIX que Marx tinha percebido, daria para usar o ópio do povo lá nos Estados Unidos de novo para falar sobre religião, mas é outro papo. É entre esses dois períodos que Marx escreveu o ópio como sua metáfora para a religião, exatamente na transição do período que todo mundo usava para depois do Ishi. Isso é um problema. Na Inglaterra, no início desse século, por exemplo, por ser relativamente barato e usado para grande variedade de doenças, todas as casas britânicas tinham láudano no armário. Já entre as décadas de 1830 e 1850, os movimentos contra o ópio emergiram com organizações que apregoavam, abre aspas, temperança e saúde pública, expondo a questão de, abre aspas, como uma preocupação com a longevidade e o doping de bebês, porque até para isso o pessoal estava dando ópio para a molecada relaxar um pouquinho. Bebê. E aí, tá virando problema. Mas também como luxúria, ou, como diríamos agora, uso recreativo. A galera estava utilizando também para tirar uma onda. E nisso vai atrapalhando seu papel como uma pessoa produtiva e de bem, um cidadão de bem aí na cidade. E o McKinnon destrincha isso para a gente começar a ler a religião ópio do povo, não em sentido negativo e nem em sentido positivo. Ambíguo. É remédio, mas é problema. Ajuda, mas atrapalha. Exige um cuidado na dosagem, vamos dizer assim. E isso não é só o Marx que diz, como a gente viu, tem outros autores que utilizavam do mesmo adágio. Então, falar da religião ópio do povo, né, dizer, olha como esse pessoal aí é tudo uns malucos drogados, usuário de drogas pesadas e que não consegue se libertar disso. É dizer, a religião ela tanto alivia, quanto ela complica a vida da galera. A dose aí é algo a ser tomado, a se levar em conta. E no texto de Marx, ela realmente, no contexto, aparece assim. Como aquilo que alivia, mas que também oprime. Que ajuda a criatura oprimida a respirar, mas que também esconde ou funciona para esconder as correntes que a prendem. Então, ela é ambígua. A religião é ambígua. Ambígua. Ambivalente, se vocês quiserem. Vamos lá. De toda maneira, o que importa destacar é que o conteúdo da metáfora do ópio varia, podendo tanto ter uma conotação negativa quanto positiva, a depender das condições materiais dos sujeitos que a enfrentam. Todavia, ao buscarmos o sentido do termo nesse contexto e o modo como Marx utiliza na década de 1840, descobrimos junto a McKinnon que não se trata de uma metáfora propriamente negativa ou positiva, mas ambígua e que acompanha a mudança da aceitação plena do ópio para a crítica a seu uso. Então, não é só que no texto é ambíguo. O processo de desenvolvimento histórico também faz com que se mude a percepção a respeito da metáfora. Dependendo do sujeito leitor, em que condição e que momento histórico ele está, ele ouve essa frase de uma maneira distinta. Aí que está o ponto. Se é com naturalidade que se ouve num período, em outro não. Se se compreende o que está se dizendo ali na metáfora, no início do século XIX, no final ela já tem um outro sentido, porque as condições históricas mudaram e os sujeitos agora que vão lidar com essa metáfora vão perceber de outra maneira. Então, isso é muito importante da gente ter em mente. Os textos, para serem lidos e trabalhados, eles precisam de uma análise exegética, hermenêutica, um cuidado para compreender o contexto no qual dá sentido para esse texto. Não só dentro de sua argumentação, ou seja, o texto pelo texto e dentro da argumentação de Marx, como também os contextos históricos, o que está por trás do texto, e também dos sujeitos leitores, que estão antes do texto. São 3 níveis aí, ao menos, que nós temos para analisar. O que me leva a fazer mais um merchan. Meu Deus, que metralhadora de merchan! O nosso curso de leitura bíblica
comunitária, em que nós trabalhamos exatamente esses 3 níveis para acessar e discutir uma hermenêutica, uma exegese de textos bíblicos, e aí não é necessariamente para quem é religioso, é para todas as pessoas que se interessam por um tipo de trabalho com esse texto tradicional, milenar, e que hoje, até hoje influencia a vida de uma pancada de gente, até você que não é religioso está sendo influenciado por ele. E eu, como religioso, oferto esse tipo de leitura, mas também para quem aí só se interessa, tem interesse de conhecer maneiras e ter ferramentas para ler o texto bíblico. Está lá na nossa plataforma da Hotmart. Mas vamos lá. Vemos, portanto, que abre aspas, o ópio era um medicamento, embora com problemas significativos recém-descobertos. Se tornou uma fonte enorme de lucro, que também provocou protestos e rebeliões, e finalmente era uma fonte de visões utópicas para os artistas e para a galera que queria ir dar uma escapada no mundo. Essa tríade que o McKinnon destaca é muito interessante, né? Então, era um medicamento, o ópio tinha esse sentido de medicamento, dependendo do sujeito que lê, percebia como, aquilo que ele via, então não sei o que lá. Era uma fonte de lucro, então você pode, por meio da discussão da metáfora do ópio, falar inclusive sobre esse tema econômico e de como ele tinha problemas sociais, de exploração do trabalho e também de consumo, ou seja, dessa mercadoria, e como ela é explorada, como ela chega para as pessoas, os problemas na variação e no uso desses preços, da regulamentação ou não, do acesso a esse produto, tem um monte de coisa que a gente pode trabalhar. E em terceiro, é uma fonte de visões utópicas, porque era aquilo também que ajudava os artistas e a galera a ter inspiração para produzir o seu trabalho, para escapar aí das ansiedades, das depressões e dos problemas de nervos. Então, essa tríade é interessante que o McKinnon destaca e que também amplia o tal do uso da metáfora da a religião é o ópio do povo. Você pode, inclusive, brincar a partir disso agora, não no texto de Marx, mas a partir dessa tríade apontada por McKinnon, sentidos distintos para a religião, para a gente fazer um esforço aqui criativo e crítico para, por exemplo, ver a religião como um medicamento que tem problemas e efeitos colaterais, ou uma questão econômica que também tem seus problemas e que lida com... causa fúrias e protestos e contradições, ou como também esse espaço aí de fuga do mundo e de criar um ambiente que ajuda a combater as ansiedades, as depressões, os problemas dos nervos e vislumbrar alternativas aí para o futuro, para a humanidade, outro mundo possível, viável, necessário, sei lá. Então, muito interessante. Sigamos, uma reflexão aí à parte. Isso posto, né, todo esse preâmbulo sobre o ópio do povo, seguindo a pesquisa de McKinnon e destacando algumas cartas de Marx e Jenny, Roland Bohr reforça o fato de que o próprio intelectual alemão, prestem atenção, fazia uso regulado de ópio como medicamento, junto a outras recomendações de tratamentos da época, para cuidar de, abre aspas, aí o Bohr fez a seleção das doenças que o Marx vai indicando que tem nas cartas, dizendo que ele está usando o ópio para isso, e a Jenny também manda cartas para o Engels para falar, né, olha, o teu camarada tá sofrendo com os negócios aqui. E quais são os problemas que o Marx tinha? Seus carbúnculos, dor de dente, problema de fígado, tosse bronquica e assim por diante. O bicho tava todo estragado, coitado. Tava sofrendo, o bichinho tava quebrado. Marx ali, todo zoado, todo hipocondríaco também, provavelmente. Ansioso, cheio das dores, cheio das coisas, e fazia uso do ópio ali para tentar suportar esse problema. E por que é legal a gente chamar a atenção disso? E também por que o Bohr chama a atenção disso? Isso numa coletânea que o Bohr tem, são 5 volumes. On Marx and Engels Theology. São 5 volumes, muito interessantes. E em um deles ele faz essas citações, esse resgate da questão do ópio do povo, se não me engano, é no primeiro, em que ele pega essas cartas e mostra as cartas da Jenny também, ela mandando pro Engels, falando tal, que o Marx estava fazendo uso, é interessante. Jenny era companheira de Marx, para quem não tá ligado. E por que é interessante isso? Ou seja, não se tratava propriamente de uma metáfora puramente negativa ou positiva para a religião. Se o próprio camarada faz o uso do ópio, você acha que ele vai fazer só para dizer o ópio é uma porcaria e não serve para nada? Não, ele também fazia o uso de sua ambivalência, ou seja, para suportar as dores, usar como medicamento, mas sabendo que dava um problema danado. Porque ele era um homem do seu tempo e as pessoas entendiam esse processo e ele também. Mas hoje nós temos exclusivamente a compreensão do sentido negativo. Tá bom? Assim, e agora parando de falar de histórias, de cartas e de fofocas, ao analisarmos o artigo de Marx de 1844, no qual aparece a religião como ópio do povo, encontramos que... E aí eu vou citar esse texto. O título desse texto é Introdução
a crítica à filosofia do direito de Hegel. Isso porque Marx escreveu um livro que nunca publicou, chamado Filosofia do Direito de Hegel. E aí a introdução, a crítica que ele faz à filosofia do direito de Hegel, ele publica. O livro não, mas a introdução sim. A introdução ele publica e só publica a introdução em 1844. E aí depois o texto fica perdido, largado, não volta, né? O livro não volta, mas o texto ficou. E é nesse texto que aparece a frase da religião do ópio do povo. E por que ele tá falando de religião num texto sobre direito? Aí você tem que ver meu curso lá, que eu não vou esticar todo esse papo aqui não. Tá? Tem um outro vídeo aqui no canal que a gente fala sobre isso também. É a aula, abri, né, a aula introdutória do módulo 1 do texto do curso Marx e Religião. Aqui no canal tem em algum lugar, que se eu lembrar eu coloco na descrição. Mas aí dá uma pincelada sobre isso, tá? É um texto muito interessante da gente ler, esse texto de Marx sobre o direito de Hegel, sobre a filosofia do direito de Hegel, e dá um pano pra manga, pô, maravilhoso pra quem curte filosofia, e deixa quieto, eu vou me segurar aqui um pouquinho, senão vou me perder na divagação. Mas vamos ler um trechinho desse texto. Sabendo que o ópio tinha essa ambivalência, nesse texto de Marx está escrito: a miséria religiosa constitui ao mesmo tempo a expressão da miséria real e o protesto contra a miséria real. A miséria religiosa constitui ao mesmo tempo a expressão da miséria real e protesto contra a miséria real. Ao mesmo tempo. Ela expressa a miséria real e ela protesta contra a miséria real. A religião, ao mesmo tempo, faz isso. A religião é o suspiro da criatura oprimida, o ânimo de um mundo sem coração, assim como o espírito de estados de coisas embrutecidas. E aqui ele joga um mundo duro, frio, fechado, complicado de lidar, de viver, e a religião como aquilo que dá um respiro para a criatura oprimida que está ali no meio, que anima o seu coração, que te dá algum alento. Então ela é ao mesmo tempo expressão da miséria real, ela é protesto contra a miséria real, ela é um fruto e faz parte de um mundo duro e desgracento, mas ao mesmo tempo dá algum alívio, algum respiro, algum ânimo para a criatura oprimida que está nesse mundo desgracento, embrutecido e frio. Nesse contexto, ela é o ópio do povo. Percebe como isso altera completamente o sentido em que normalmente se utiliza, seja para propaganda ou antipropaganda, da teoria de Marx, o uso que ele faz da religião? A religião é o ópio do povo, que já não é a frase de Marx propriamente dito, senão um adágio popular relativamente comum que aparece em vários autores, não apresenta qual é a sua crítica à religião. Apresenta como ele compreende a religião. A crítica vai vir depois, em outro sentido. Essa não é a base da crítica de Marx à religião, afirmar que ela é o ópio do povo. Esta afirmação, esta tese, ela é adjetivação da religião a partir de seu contexto e de como se tem compreendido este fenômeno, mas não é a crítica propriamente dita. Ele está analisando aqui, mas não está fazendo o processo da crítica. A crítica da religião de Marx não é dizer que ela é o ópio do povo. Dizer que ela é o ópio do povo é constatar que ela é ambígua e ambivalente. Ponto. Vamos lá. Diante desse trecho, carregado de ambivalências e contraposições, Franz Rinkelamert, que é um autor que eu sempre cito e que vai ter um curso até o final de janeiro lá na nossa plataforma sobre Franz, putz, eu estou mantendo muito merchan, destaca que a religião compõe o corpo das ideologias. Franz destaca que compõe o corpo das ideologias que para Marx realmente, abre aspas aqui para Franz, apresentam uma consciência falsa, mas não são simplesmente negativas. Veja, a religião, como as ideologias, apresenta uma consciência falsa da realidade. Uma consciência falsa a respeito da realidade. Falseia a realidade, mas não é necessariamente negativa. Em que ponto de vista ou em que sentido? Da prática. Falseia uma compreensão da realidade, mas não é necessariamente negativo do ponto de vista da praxis. É distinto.
Vamos ver. Portanto, não se trata de negar a religião ou negar uma forma ideológica, e sim converter seu conteúdo de protesto em praxis histórica efetiva por meio da crítica da ideologia. Não se trata de negar a religião. Percebe que existe essa birosca e ela é fruto de condições específicas das relações sociais. Marx percebe isso, Marx tem consciência disso. A religião ela é fruto de determinadas relações sociais, de determinadas relações de produção. Nesse momento, ele não fala de modo de produção. Nesse momento de Marx, ele ainda não está pensando em termos econômicos. Mas, como ele vai dizer em 1859, no prefácio, a contribuição à Crítica da Economia Política, que é a sua primeira versão do Capital, vamos dizer assim, né? A depender do autor, vai sustentar isso. Para mim, me parece muito sensato. Quando ele publica a contribuição à crítica da economia política, no prefácio ele fala, olha, eu comecei a estudar a economia política a partir dos meus estudos sobre a filosofia do direito de Hegel, dos quais eu publiquei a introdução nos análises franco-alemães em 1844. E ele faz referência a este texto como o texto de transição de sua discussão a respeito de política para a questão econômica. Ele está aqui num passo de transição, ele não está falando de modo de produção, mas ele já está começando a perceber algo fundamental, que é, se existem determinadas relações e fenômenos sociais historicamente determinados, são determinados fundamentalmente pelo modo de produção. Então, a crítica ela não vai à religião, ela vai ao modo de produção que faz com que essa religião desempenhe determinado papel, tendencialmente. Então ele vai fazer uma crítica à ideologia, a crítica da religião como ideologia que falseia a realidade, ou seja, que esconde qual é o fundamento dessa realidade, que é o modo de produção. No texto aparece como uma flor que fica nas correntes, mas eu estou adiantando aqui a argumentação. Mas esconde isso, mas na crítica, no processo da crítica da ideologia, você pode explicitar qual é esse fundamento. E aí o problema não é a religião, mas as relações sociais que exigem esse tipo de religião. Esta religião específica que é ambivalente que está aí na nossa frente. Esse é o ponto. Porque aí a gente está pensando em termos práticos de intervenção na realidade. E não em termos abstratos ou universais. De praxis histórica. Nesse sentido, o protesto que a ideologia contém em forma estéril e imunizada, porque aparentemente a ideologia faz uma crítica à miséria, né, real. Expressão da miséria real, mas protesto contra ela. Precisa desembocar em uma atuação revolucionária, o que pressupõe um marco teórico no qual, abre aspas aqui para o Franz, teoria e praxis representam um pensamento crítico que leva os valores da ideologia à terra das contradições sociais. Como trabalharemos melhor adiante. Então não vou adiantar aqui a argumentação, mas é basicamente isso. Eu vou fazer uma crítica na qual eu vou pegar esses valores ideológicos, esta forma ideológica e vou jogá-la para lidar com as contradições das relações sociais. Aqui ainda não é modo de produção, vai ser lá na frente. Mas Marx já está nessa transição, ele já sacou, ele já passou pela crítica de Feuerbach, ele já sacou que o que importa não é o mundo do além, o que importa é a verdade do aquém. Ele já sacou isso aqui. E já se ligou onde que ele tem que apontar as armas. Nesse sentido, Roland Bower, né, também comenta que a ambivalência da religião, colocada por Marx como expressão e protesto da miséria real, não implica em imaginarmos que se trata de polos disponíveis à escolha de um sujeito. Ou seja, preste atenção nisso. Não é que assim, ela é ou boa ou má. Ela é ou positiva ou negativa. Ela é ou expressão da miséria real ou protesto da miséria real. Ela é ao mesmo tempo. Não é que o sujeito que está ali sendo religioso, ele escolhe. Eu acho que eu quero que ela seja boa. Eu acho que eu quero que ela seja ruim. Eu vou fazer essa religião uma religião boa. Eu vou fazer essa religião uma religião ruim. Não. O que Marx está indicando no texto é que, ao mesmo tempo, esta expressão religiosa aparece, existe, se realiza nesta ambiguidade e nessa tensão entre ser revolucionária e reacionária, nessa tensão entre ser mantenedora da ordem ou transformadora dela. Está sob esta tensão, ao mesmo tempo. Então vamos lá. O que o Bower diz? Não, Marx aponta que eles são assim ao mesmo tempo. E aí ele fala, ele bota em alemão, né? In einen. Assim e assim ao mesmo tempo. Um esforço para manter os dois elementos juntos em tensão
dialética, em tensão dialética. Ao mesmo tempo, ela é consolo e ao mesmo tempo ela é opressora. Ao mesmo tempo. O que, portanto, indicaria essa ambivalência? Boa pergunta. O que indica essa ambivalência? Para Boer, a posição de Marx coloca uma religião como a cristã, porque sim, o objeto do Marx é a religião cristã, tá? Está falando aqui em religião abstrata até o momento, mas ele está preocupado com o cristianismo. Objeto de sua crítica, abre aspas para Roland Boer, presa em uma tensão complexa entre reação e revolução. A religião ela tem um potencial revolucionário e também um potencial reacionário. Dentro da dinâmica das contradições das relações sociais nesse momento para Marx, ela está sob essa tensão e o processo da crítica fortalece, a crítica ideológica, fortalece com que ela empurre, ou seja, empurrada, ou se movimente em direção à revolução e mudança das relações sociais que a constituem, que colocam nessa posição, que colocam em uma situação de ambivalência. A crítica dessa forma ideológica leva para o modo de produção que ela esconde. Se ela perceber esse modo de produção, se ela perceber essas relações que estão ali passando por baixo dela, fala, ei, tem que mudar isso aqui que está fazendo a gente sofrer. Essa é a aposta de Marx, que a crítica vai fazer com que tenda-se a crítica da religião e ao passo revolucionário, de encontrar onde está o verdadeiro problema. Não na religião, mas no raio da sociedade que produz essa religião. É massa, né? Por isso que nesse texto, inclusive, Marx fala assim, né? A crítica da religião na Alemanha já está terminada. Ele falou, já deu de falar disso aí. Agora a gente tem que ver outra coisa. Mas é papo para outro dia. Essa interpretação se torna particularmente interessante quando olhamos as produções de marxistas como o texto de Engels sobre a guerra camponesa na Alemanha, que é um texto interessantíssimo, afinal ele vai fazer elogios e tentar compreender quem foi a figura de Thomas Minger, uma liderança reformada, religiosa, que liderou as lutas dos camponeses na Europa. Na Alemanha, mas também na Turquia. O movimento das guerras camponesas, ela não fica só num cantinho na Alemanha, assim, ela é em vários territórios que vão na chamada Europa Central, a gente poderia chamar Ásia do Oeste, né? Parece sensato, Ásia do Oeste, porque é o tamanho da Ásia, o tamanho da Europa, e eles estão no mesmo pedaço de terra. Chamaria de Ásia do Oeste. Na Ásia do Oeste, que a gente chama de Europa Central por questões históricas aí, na Ásia do Oeste, e vai ali do extremo dessa Ásia do Oeste, na Alemanha, em algum pedaço da França, tal, não sei o que, vai até a Turquia. Abrange todo esse território. São vários movimentos camponeses, né, ao mesmo tempo fazendo pelejas contra os burgueses e contra a burguesia nascente e contra os nobres em especial. E aí Engels faz uma análise e percebe o potencial revolucionário desses camponeses. Então, parece que para ele foi interessante esse processo. Aliás, Engels fala muito sobre religião. Os apontamentos críticos de Rosa Luxemburgo na relação entre cristãos e socialismo, que também é um texto muito bom, e se eu lembrar eu coloco aqui na descrição do vídeo, tem lá no marxists.org, se eu não me engano. E é um texto interessante, tem uma tradução também que eu não lembro quem fez, mas é bem bom, é muito legal essa análise da Rosa sobre a relação dos cristãos e do socialismo, tá? Ela é muito útil para o nosso tempo, inclusive. A produção de Kautsky a respeito das origens do cristianismo, os trabalhos de Ernst Bloch sobre Thomas Minger, de novo, mas esse trabalho do Bloch é bom demais. Tem uma publicação só em português, uma tiragem pequena e infelizmente é uma raridade hoje em dia. Infelizmente, mas que texto. E sobre o ateísmo no interior da tradição cristã, que também é um livro muito bom do Bloch, né? O ateísmo no cristianismo. Eu acho que esse nunca foi traduzido. E ainda na defesa, dessa reflexão de Lucien Goldman, que trata da imaginação de Deus e a comunidade socialista futura. Aqui eu não citei o de Lenin, infelizmente. Estou pensando agora, eu deveria ter citado, colocado aqui também. Mas o de Lenin tem algumas particularidades, porque a gente teria que discutir e articular de maneira muito interessante como ele trata o ateísmo militante com a questão religiosa dentro do Partido Socialista. É muito interessante. Então, requereria um cuidado maior. O Roland Boer tem alguns textos bem interessantes sobre Lenin e religião. Fica aí a dica. Em todos esses exemplos, há uma decupagem de conteúdos ideológicos que articulam teorias e movimentos populares religiosos para,
por meio da crítica, explicitar os elementos revolucionários em seu interior. Porque sim, dentro de movimentos religiosos pode haver o potencial revolucionário. E é esse o ponto. É ambivalente. Então não dá para eu tratar desse objeto como se ele fosse um objeto fixo, dogmatizado de um ponto de vista de abstração universal. E aí utilizar a expressão, por exemplo, religião ópio do povo, para dizer, ai, como religião é uma porcaria. Porque já errou em vários sentidos. Histórico, né? Hermenêutico, exegético. E agora também prático e inteligente de luta, né? Inteligência de luta e de articulação da classe trabalhadora. Errou em muitos sentidos. Errou rude. Mas a gente tem que trabalhar melhor. Então a gente precisa de uma ferramenta melhor para analisar a questão religiosa. E aí essa é a proposta desse artigo, inclusive, né? Apresentar o aspecto, o critério e a estrutura da crítica. Aqui a gente está nos aspectos básicos de como Marx trabalhava a religião. Depois eu vou tentar avançar num próximo vídeo, caso esse daqui renda um bom papo também, para a gente falar daí sobre o critério dessa crítica, qual é o critério que Marx utiliza para desenvolver a crítica dele à religião, que não é o ópio do povo. Essa não é a crítica de Marx à religião. Estamos sustentando isso aqui. E depois, qual a estrutura da crítica, que eu acho que ela aparece em outros lugares. Eu vou seguir a linha de alguns autores, especialmente latino-americanos, que sustentam isso, que eu acho que vale a pena a gente arriscar a tese. Essa eu acho que é a parte mais frágil, inclusive, do artigo. Isso significa que não se julga o fenômeno religioso como bom ou mal, negativo ou positivo, necessariamente compatível ou incompatível com a revolução ou com a reação, como seria o modelo centro-periferia indicado anteriormente no vídeo anterior. Se você quiser saber sobre isso, olha lá, está na descrição do vídeo. Dada a tensão dialética que contém a expressão e o protesto da miséria real de determinada forma social, a crítica opera, por sua vez, na reflexão consciente dos conteúdos ideológicos de protesto, como negação das contradições estruturais, enquanto a praxis é a atuação revolucionária que elimina essas contradições e a substitui pela regulação comunista de produção. Aqui eu fiz uma citação imensa do Rinkelhammert. Mas liga, qual que é a ideia? Se há a tensão dialética da religião de ser mantenedora da ordem ou revolucionária, reacionária ou revolucionária, a crítica da religião, a crítica da miséria real que faz com que a religião a expresse e proteste ela, faz com que essa ideologia ou essa forma ideológica se afine, se alinhe, passe por um tipo de reflexão que nega a negação que esta religião faz diante da estrutura quando ela protesta contra ela. Quando esta forma ideológica, na tensão dialética que ela tem entre manter a ordem ou transformá-la, tensiona para o protesto contra a miséria real, apontar esta negação para a base do modo de produção faz com que a gente faça um salto de movimento dialético que empurre, tensione, force uma regulação desse modo de produção para que esta miséria protestada não apareça mais. Para que a miséria que é criticada pela forma ideológica religiosa também não esteja ali. Isso exatamente pelo fato de que, para Marx, esta religião é a expressão dessas relações sociais fundamentais. Depois vai aparecer a palavra modo de produção, mas nesse momento não. Mas a gente vai seguir mais um pouquinho aqui. Essa argumentação ela vai ser desenvolvida melhor, tá? Ela é muito delicada, ela é muito sofisticada, porque a gente está tentando escapar da malandragem, ou da armadilha, melhor dizendo, de que a religião é o ópio do povo e essa é a grande crítica de Marx à religião. Não, é uma crítica muito mais sofisticada, cara. A gente tem que acompanhar ela se nos interessa ter um melhor cuidado científico, dialético e histórico com o fenômeno religioso. Então Marx dá pistas e a gente pode avançar muito mais do que o que ele propôs, mas o lance é esse. Não cair na armadilha do ópio. Por enquanto é isso aqui. Não cair nas garras do ópio. Não seja viciado em opioides. Vamos lá então. Assim, ao retornarmos ao texto de Marx, vemos que o fundamento da crítica da religião é que, agora sim, tomar até um café. O fundamento da crítica da religião em Marx é que, citamos o texto, Introdução à Crítica e Filosofia do Direito de Hegel, de Marx. O homem faz a religião, o humano faz a religião. A religião não faz o humano. Isso aqui é bem Feuerbachiano, tá? É Feuerbach, praticamente. Essa aqui é resultado do pensamento de Feuerbach. Então, nada de marxista por enquanto. Mas o humano não é um ser abstrato, acocorado fora do mundo.
O humano, ou o homem, é o mundo do homem. O humano é o mundo do humano. O Estado e a religião. Ou a religião. Esse Estado e essa sociedade produzem religião. Uma consciência invertida do mundo. Porque eles são um mundo invertido. A religião é a teoria geral deste mundo, seu compêndio enciclopédico, em sua lógica em forma popular. Esse Estado, agora saindo de Feuerbach e indo para agora a análise de Marx. Feuerbach tinha percebido, o ser humano produz a religião, não é a religião que faz o ser humano. Mas o ser humano não está fora do mundo, está nesse mundo. E aí essa é a parte que o Feuerbach não fazia, não entrava nesse mundo, não entrava na história. E aí Marx fez isso. Esse Estado e esta sociedade produzem religião. Este mundo do ser humano produz religião. Uma consciência invertida do mundo. Porque esse Estado e essa religião são um mundo invertido. Stranger Things, 1844. A origem. Vamos fazer aí esse prequel aí do Stranger Things. Esse mundo invertido, esse espaço outro, e não vai ser orientalista e nem antissoviético nosso prequel, não. Esse mundo invertido, esse estado, essa sociedade, Marx vai dizer o seguinte, ele depois vai elaborar melhor, mas aqui já está contido o seguinte. Quando se toma esse estado e essa sociedade como referência para analisar a totalidade das relações do ser humano, a gente inverteu o processo. Se tem que olhar o que faz com que esse Estado e essa sociedade apareçam, com esse Estado e essa sociedade criem a religião. Tem que olhar como se dá essas relações, para que você não tome o Estado como referência, ou a sociedade como... Entender a história que faz com que esses movimentos, esses processos, essas instituições surjam. Marx está querendo entrar na história propriamente dita. Aqui não está claro, ele está em transição, mas é esse o movimento que ele está buscando. Por que é importante chamar a atenção disso? Porque Hegel, em sua filosofia do direito, já trata naturalizando, ou quase, entre muitas aspas, eternizando o Estado e a sociedade burguesa. E aí a religião, ela também é essencializada dentro dessa reflexão de Hegel, formando essa tríade, Estado, Sociedade e Religião. Estado, Sociedade e Religião que seriam as referências para analisar o resto. E aí a história aparece como fruto desse processo. Há uma inversão nesse mundo. E aí Marx está tentando não cair nesta inversão. E ó, aqui no artigo a gente não falou isso, mas eu vou soltar tese forte seguindo um autor que eu gosto muito, que faz uma análise muito interessante a respeito, que é o Juan José Bautista Segales. A Kátia Colmenares também faz isso na tese de doutorado dela. Percebe o seguinte, no sistema hegeliano, o objetivo era chegar na filosofia do direito. É o último produto do trabalho. Porque Hegel tem um sistema, e esse sistema tem um objetivo político, tem um objetivo prático, tem um objetivo em relação à sociedade de seu tempo. Ele não está ali no ócio, no além, analisando nada. Ele tem um projeto. Em seu projeto, discutir a filosofia do direito é propor onde dá o seu sistema, qual é a sua conexão em sentido total. A filosofia do direito, ela é o resultado de sua construção sobre lógica, sobre ciência, sobre estética, sobre a história. É resultado. As suas reflexões teológicas, né, sobre religião e tal. É resultado. E aí eles falam, então a gente tem que inverter esse negócio. Essa parada da inversão, ela vai aparecer mais clara no pós-fácil, segunda edição do Capital, de 1872, em que Marx vai... 72 ou 74. Agora eu me confundi, mas é na segunda edição. Que na segunda edição ele faz um pós-fácil em que ele faz a tal da frase, né, de que o Hegel está de cabeça para baixo e a gente tem que inverter ele.
Mas aí não é nem só Hegel, o mundo está de cabeça para baixo, a gente tem que inverter ele. E aqui já tá presente essa ideia de que tem que inverter, porque eles estão tomando a parte pelo todo. Eles estão tomando o ponto de partida errado, não está analisando a história, não está analisando certos fenômenos que estão para além de compreender esse Estado, essa sociedade e esta religião essencializados. Marx está aqui fazendo o passo da religião essencializada e vai querer avançar. Vai querer avançar sobre a sociedade, sobre o Estado, sobre relações históricas, e ele vai perceber o modo de produção como uma base fundamental. Isso aparece, como eu já comentei, em 1859, no prefácio dele, a contribuição à crítica da economia política. Então, muito massa, cara. É muito massa a gente perceber esta evolução. A base da crítica da religião aqui é perceber que essa religião é fruto dos seres humanos, da história humana, não está separado do mundo, e o ser humano não está separado de sua história, não está separado do mundo, não está separado de nada. Ele faz parte dessa dinâmica maluca, dialética, de natural, que nos leva adiante, que nos constitui e tudo mais. A religião é uma parte disso e é fruto desse processo. Então a crítica dela não pode ficar na religião pela religião, ela tem que conectar com os demais, conectar com esse Estado, conectar com essa sociedade, conectar com a história, conectar depois com o modo de produção, que é o elemento determinante, que aqui ainda não está presente. Tá bom? Agora sim a gente vai começar a entender o passo da crítica da religião. Então eu vou ler de novo. Esse Estado e essa sociedade produzem religião, uma consciência invertida do mundo, porque eles são um mundo invertido. A religião é a teoria geral desse mundo e seu compêndio enciclopédico e sua lógica em forma popular. Sua base geral de consolação e justificação desse mundo. Ela é realização fantástica da essência humana. Olha que incrível. A religião é a realização fantástica da essência humana. O que isso significa, Marx? Já que a gente já passou por Feuerbach, que faz uma crítica da essência do cristianismo, o que a gente está falando sobre essa essência? Você é um cara dialético. Porque a essência humana não possui realidade verdadeira. Ela é uma realização fantástica da essência humana porque não tem essência humana, meus amigos. A gente tem história, processo histórico sobre o qual nós não temos pleno controle, que nos trouxe até aqui, a gente nem pediu e que agora a gente pode, tomando consciência desse processo, de suas leis e estruturas fundamentais, intervir nesta realidade para apontar a sociedade para algum lugar. Pô, isso é muito legal. Eu me empolgo com isso. Por conseguinte, e aí vem, dado que não tem nenhuma essência humana verdadeira, dado que a gente não tem controle sobre o processo histórico que nos trouxe até aqui, dado que a gente não tem controle sobre esse bagulho, mas a gente começa a tomar consciência sobre isso e vai intervir agora na realidade em prol de algum projeto, a partir de critérios específicos, o que a gente tem como conclusão? Da crítica da religião, Marx. A luta contra a religião é, indiretamente, contra aquele mundo cujo aroma espiritual é a religião. A luta empreendida contra a religião no tempo de Marx pelo idealismo alemão e depois pela crítica materialista, que começa com Feuerbach, que também tem suas raízes com Bauer, tem ali Stirner e a galera que está desenvolvendo, o Strauss, que faz o tal da vida de Jesus, aquele texto lá, os tais dos hegelianos de esquerda, de direita, essa parafernália toda que está discutindo religião, na verdade não está discutindo religião. O que Marx percebe? É a luta, na verdade, é contra o mundo, cujo aroma espiritual é a religião. E aí Marx percebe que o grande inimigo, o adversário, não era o raio da religião, era o mundo que exigia esta religião. Se você mudar este mundo, talvez mude a religião, talvez nem precise mais, não sei, mas o problema não é a religião, senão a base que cria esta religião. Essa é a sacada de Marx, esta é a percepção dele. A vida além da obsessão pelo fetiche do transcendente. A vida além do transcendente. A vida a quem? Melhor, né? A gente tem que olhar pra cá. A vida a quem? Vamos voltar pra Terra, vamos voltar pra história, vamos olhar para as relações básicas e fundamentais, as quais produzem esse tipo de religião. Porque no tempo de Marx a galera tá discutindo religião. Todos os camaradas dele que eu citei aqui, né? O Stirner, Strauss, Bauer, Feuerbach, Moses Hess, sei lá mais quem. Toda essa galera, ou o próprio Engels, está discutindo com religião. Mas eles não estavam discutindo com a religião pela religião, eles estavam discutindo com a religião por causa da sociedade que exigia um tipo de religião que tinha um papel extremamente opressor e de controle. E fala, então o problema não era a religião, era essa sociedade, era esse Estado, era essas relações. Marx percebeu, a gente estava lutando contra isso. Então a nossa crítica ela não vai ser a crítica da religião em termos gerais, abstratos e genéricos. É específico para as relações que exigem esse tipo de religião. E é isso que está no texto dele.
A esse respeito, Andrew McKinnon destaca que, posto que o homem é o mundo do homem, uma análise marxista da religião tem como objeto as relações sociais que tornam possível determinadas formas religiosas, de modo que a crítica da religião não tem um fim em si mesma, mas é um meio para uma crítica da totalidade das relações sociais. É a porta para a gente entrar para lugares mais complicados. Nesse sentido, se a luta contra a religião ela se apresenta como uma luta contra o mundo cujo aroma espiritual é a religião. Isso se desdobra no apontamento de Marx a respeito do papel da crítica revolucionária, para que a exigência de superação ou supressão, ou na palavra alemã Aufhebung, da religião como felicidade ilusória do povo é a exigência de sua felicidade real. Isso eu estou citando Marx já. Supressão, Aufhebung da religião como felicidade ilusória do povo, ou seja, superar essa felicidade ilusória do povo. O povo está aí feliz com a religião, tem que superar isso para uma felicidade real. É o quê? Exigência da felicidade real. Exigência da felicidade real que não toca, então, simplesmente tirar a religião, mas ver quais são as relações que criam essa religião e que criam a miséria. A exigência de que abandonem as ilusões acerca de uma condição é a exigência de que abandonem as condições que necessita de ilusões. A exigência de que abandonem as ilusões acerca de uma condição é a exigência de que abandonem uma condição que necessita de ilusões. O problema de Marx vai apontando a religião para outro lugar. O problema está nessas condições que exigem este tipo de religião. É aí que mora o lance. Nesse quadro, portanto, como McKinnon comenta, o ponto central do texto não é o homem faz religião, a religião não faz o homem. Isso aí é forba, nada de novo. Mas sim superar a situação em que os seres humanos estão acorrentados. E Marx usa essa expressão. Os seres humanos estão acorrentados e a crítica da religião é tirar a flor das correntes. Não para que as correntes... não para que você sofra as correntes e fique lá agora sem nada que te dê um respiro, um alívio. Mas para que você então se desvencilhe dessas correntes e que a verdadeira flor desabroche. Se essa verdadeira flor vai ser uma religião, vai ser um negócio, pouco importa. O momento agora é tirar aquilo que está escondendo as correntes que estão no seu braço. A crítica da religião é tirar essas flores que não são vivas e mostrar daí a flor viva, que é potencialmente cheirável, com aroma bom, que não seja só um aroma espiritual aleatório que esconde a realidade, senão um aroma efetivo, verdadeiro, puro, da raio da flor, que é a flor que não é para esconder corrente, é a flor verdadeira. Então você tem que se desvencilhar das correntes. Esse é o lance. Assim, na avaliação de Bauer, o processo da crítica da religião não está reduzido ao julgamento do próprio fenômeno religioso, pois esta, abre aspas para Bauer, né, Aufhebung, superação, supressão, sei lá, na verdade envolve alienação religiosa e econômica, uma da consciência e outra das duras realidades da vida, e abrange ambos os aspectos, ao mesmo tempo, tanto a questão econômica quanto a religiosa. Tanto que, assim, nesse texto aqui da filosofia do direito de Hegel, a religião é o centro e tal. Ela vai perder muito dessa centralidade nos manuscritos econômico-filosóficos, mas a estrutura da crítica se mantém. Ela se mantém. A mesma estrutura. Que então superar essas coisas que estariam aí funcionando como ilusões de alienação religiosa, mas empurrar elas para começar a perceber daí a alienação econômica ao mesmo tempo. E é muito interessante. Muito interessante. Trata-se de uma análise engajada que compreende a religião com seu conteúdo ideológico ambivalente no interior da totalidade das relações sociais. Desse modo, fazendo referência ao texto de Marx que vimos tratando, especialmente afirma que, abre aspas para Marx, a crítica da religião é, pois, em germe a crítica do vale de lágrimas, cuja auréola é a religião. A crítica da religião foi onde começou a perceber as coisas, mas aí Marx saca, aí não está o caminho, não é a religião pela religião, é a totalidade das relações que fazem com que essa religião seja a tal da auréola desse vale de lágrimas. Pô, muito mais interessante e sofisticado. Ao analisar as conexões entre partidos marxistas e organizações religiosas nos processos revolucionários da América Latina nos anos 60, Fábio Bento nos lembra que, aliás, é um trabalho muito interessante do Fábio Bento, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui.
só para não deixar escapar, aqui na nota de rodapé eu coloquei essa citação das flores do que Marx faz, né? Marx diz o seguinte no texto, ó, a crítica, né, da religião arrancou as flores imaginárias dos grilhões, não para que o homem suporte grilhões desprovidos de fantasias ou consolo, mas para que se desvencilhe deles e a flor viva desabroche. A crítica da religião desengana o homem a fim de que ele pense, haja, configura sua realidade como homem desenganado, que chegou à razão, a fim de que ele gire em torno de si mesmo, em torno de seu verdadeiro sol. A religião é apenas o sol ilusório que gira em volta do ser humano, enquanto ele não gira em torno de si. E isso é interessante, porque agora Marx começa a conectar, por exemplo, a crítica que ele tem à religião com uma crítica ateísta da religião. Contudo, para uma pessoa fiel como eu, e fiel como outras pessoas, essa limitação vai ser, não importa, porque o lance de relação com a realidade, e aí que todo o pessoal que pergunta, você é crente, mas é marxista, é comunista. Sim, porque na hora de intervir na realidade, eu não estou contando com o fator do transcendente e com o fator dessa espiritualidade. Na hora de intervir na realidade social, de organizar coletivamente irmãos e irmãs, no dia a dia, a gente não faz essa conta. Deus está com nós e ponto, mas agora a gente faz o nosso. E pronto. E na hora de fazer análise científica, produção da ciência é a mesma coisa. Agora você tem uma prática religiosa, você tem uma comunidade na qual você faz parte, você tem uma fé na qual você mantém, que você segue. É outra fita. É outra fita. O que não pode é permitir que essa experiência religiosa funcione como a tal das flores que escondem os grilhões. Aí é besteira. Aí lascou-se. Mas tudo bem. Um comentário aqui interessante. Depois tem mais umas paradas que eu escrevi aqui, mas eu vou deixar quieto. Senão vai ficar muito grande cada um desses papos. Mas vamos voltar para o trampo do Fábio Bento, que quando ele está analisando especialmente a participação de cristãos na Revolução Sandinista. Né? Esse é o trabalho dele, é focado nisso. O que ele comenta? Né? Assim como todos os sujeitos coletivos, os agentes religiosos também fazem parte do vale de lágrimas dos conflitos. Eles e seus livros sagrados são construções humanas, históricas, produções culturais específicas, situadas não fora, mas dentro do tempo e do espaço, ao lado de outros sujeitos coletivos, leigos ou confessionais. Organizações sociais confessionais não são entidades metafísicas. Eu vou repetir essa frase porque ela é muito boa. Organizações sociais confessionais não são entidades metafísicas, mas organizações físicas, materiais, de seres humanos situados no tempo e no espaço que defendem interesses específicos que apreciam ou combatem valores políticos e econômicos. Não lide com a religião como se ela fosse metafísica. Ela é histórica. Sabendo disso, como você a compreende? Qual instrumento teórico você vai ter para fazer a crítica da religião, a análise da religião e compreender seus fenômenos? Do mesmo modo, Bauer explicita o fato relativamente óbvio de que os mesmos textos sagrados e as mesmas posições doutrinárias podem facilmente apoiar o status quo ou podem inspirar críticas profundas ou mesmo uma ação revolucionária. Spoiler aqui, o Roland Bauer, um estudioso considerável de China, de teologia, de religião, tal, não sei o que lá, é fiel, é religioso, é reformado, de tradição calvinista e vai na igreja lá na China. Vamos lá. Afinal, não se trata de uma esfera isolada das dinâmicas sociais e seus conflitos, senão de um fenômeno constituinte e constituído por essas relações históricas. Com nossa argumentação, portanto, deslocamos o problema do julgamento do fenômeno religioso que resulta de uma redução ou do mau uso da metáfora do ópio. Então, assim, todo esse esforço é para de tratar a religião exclusivamente como negativa, ainda que você não goste dela, e nem use a metáfora do ópio para isso. E você que é antipropaganda marxista, para de falar groselha também. Vamos trabalhar melhor, até na crítica que você faz da nossa crítica. Crítica da crítica, crítica. O ópio e a religião ser o ópio do povo não é o centro da crítica. É uma constatação que está baseada numa estrutura, numa condição, numa situação específica da história. E Marx a percebe. Aí, dado isso, há um tipo de estrutura crítica que tem um critério básico e uma estrutura formal. Esse critério básico e a estrutura formal é o que me interessa apresentar na continuidade do artigo, tá? Agora, trata-se de um trabalho da crítica da ideologia que se articula com o engajamento da praxis revolucionária. Essa crítica, por sua vez, necessita de critérios para análise, para avaliação das condições sociais que tornam possível a forma ideológica criticada, no caso a religiosa, né? Obviamente. Esta, como vimos, contém, sob tensão dialética, elementos de expressão da miséria real e de protesto contra ela, ao mesmo tempo. Articula, portanto,
tanto conteúdos de justificação como de enfrentamento das relações sociais. No limite, como vimos junto a Bauer, está dialeticamente tensionada entre reação e revolução. Dialeticamente tensionada. E aí a gente vai para discutir qual é o raio do critério para a crítica da religião. Que agora o que a gente fez foi tirar da nossa frente a nuvem mística que nos impedia de ver o fenômeno religioso, que é a tal do uso da metáfora do ópio do povo sem contexto e sem história. Como diz Marx no Capital, a melhor maneira de você fazer com que as nuvens se dissipem diante de nós, as nuvens místicas, teológicas e suas artimanhas aí se dissipem dos nossos olhos, é voltar para a história. E foi isso que a gente fez nesse longuíssimo vídeo de mais de 1 hora. Espero que vocês tenham curtido, não esquece de olhar a descrição do vídeo, apoiar o trampo por aí, vai que rola dar uma força, e a gente segue trazendo a boa nova todo dia útil, até a vitória final. Valeu, minha gente, tamo junto.